Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertório, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoado. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Desejo que vocês estejam tendo uma convivência com o Espírito incrível, excepcional, uma vida excepcional com Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre um andar transformado no Espírito. E nós vamos ver que, por mais difícil que pareça, é possível, ok? Mas vamos fazer uma oração antes. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, por tudo que acontece, porque em tudo tem um propósito, tem um princípio, tem um porquê.
Nada acontece por acaso, nada acontece por acontecer simplesmente. Então nós te agradecemos, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, feito, e te consagrando esses instantes que nós vamos estar aqui lendo a sua palavra. Pedimos eu peço, que eu seja usado de uma maneira poderosa, porque a tua palavra nunca volta vazia, a tua palavra sempre cumpre aquilo para que ela foi direcionada. Então, desde já, eu te agradeço por isso, Pai. Amém, em nome de Jesus. Bom, como eu falei inicialmente, nós vamos falar sobre andar no Espírito. O segredo está em se manter cheio e também caminhar no Espírito. Agora, isso tem que ser uma atitude consciente, voluntária. Não pode esse fato estar atrelado, estar ligado a alguma coisa, a fatos, a situações extra à tua própria vontade, entendeu, meu irmão, minha irmã? Por exemplo, de repente você vai no culto, que nem um culto de domingo aqui na Paz Church, um culto abençoadíssimo, ou então um testemunho de alguém sobre uma cura tremenda, ou ainda como o grupo de louvor aqui da igreja, que tocou de uma maneira brilhante e assim abençoada, que nos fez realmente sair e chegar aos céus. Não pode ser só nessas situações, porque senão sabe o que acontece? Da mesma forma, qualquer coisa pode também nos tirar do Espírito. Eu não sei se já aconteceu com você, de repente você está num culto abençoado, aquela coisa maravilhosa. Você sai do estacionamento da igreja, acontece uma coisa qualquer, uma discussão dentro do carro, alguém que te fecha na rua, e aí você já perde a paz, você perde a linha, o velho homem aparece, ou não só os homens, não, as mulheres também, uma discussão involuntária, às vezes por um nada, e te tira do Espírito, né? Te afasta, porque isso entristece o Espírito Santo. E aí a gente sai da graça. Então tem que ser uma atitude que tem que ser um ato voluntário meu e seu, independente das coisas que acontecem extra à nossa vontade. Eu estou falando isso de carteirinha, e o pessoal que está aqui filmando sabe disso. Alguns fatores que aconteceram antes dessa pregação que está sendo gravada. A solução para isso, você tem que estar baseada em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, em que fala assim: digo, porém, andai no Espírito Santo e jamais satisfareis a vontade, a concupiscência da sua carne. Esse desejo, concupiscência, tem a ver com a queda do homem, com a vontade própria de desejos e bens, e que nos afastam da presença de Deus. Nesse momento, é bom a gente lembrar daquele versículo: vigiai e orai. É justamente nesses momentos. Tem que ser uma atitude sua, minha, nossa, para continuar a nos manter no Espírito, para que venhamos a não entristecer o Espírito, né? Como eu falei, de repente o velho homem se levanta, você usa palavras que não deveriam falar, coisas que deveria dizer, ou atitudes impensadas que possa vir a ser tomada. Então, por quê? Porque isso entristece o Espírito. Isso a gente vê em Efésios, no capítulo 4, do versículo 29 ao 31. Nenhuma palavra torpe, assim, inadequada, saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Toda vez que o velho homem se levanta, a velha criatura se levanta, a gente entristece o Espírito Santo. Mesmo porque muitas vezes nós somos avisados, ele nos fala, mas a gente às vezes não dá ouvido. A gente deixa o nosso lado natural falar mais alto e não o nosso lado espiritual. Agora, isso é uma coisa que tem que ser exercitada. É igualmente um atleta ou alguém que começa a se exercitar. De cara você não vê mudança, mas você gradualmente, dia a dia, igualmente um atleta que vai, sei lá, correr uma maratona e tem que se preparar para uma maratona, ele vai dia a dia aumentando a quilometragem, melhorando a alimentação, fazendo exercício extra da própria corrida, para melhorar o seu sistema cardiovascular, o seu tônus muscular, né? Tudo isso gradualmente, até o dia da corrida, até o dia da concretização da prova. A mesma coisa tem que ser conosco. A gente se converte e a gente tem aquela alegria intensa da salvação. Só que nós temos toda uma bagagem de atitudes, pensamentos, conceitos, várias coisas que nós trazemos que ainda estão enraigadas a gente, que estão presos ainda em nós. E essas coisas, gradualmente, dia a dia, elas têm que ser retiradas. Então eu estou falando isso porque às vezes muita gente até acaba se afastando porque pensa assim, eu não consigo, eu acho que eu não nasci para ser cristão, eu perco a paz, eu falo palavrão quando eu fico nervoso, eu briguei, cara, essas coisas, eu não aguento, eu faço fofoca, ou sei lá, outras coisas mais. Ou eu sinto inveja com muita facilidade. Essas coisas são da velha natureza. E elas não vão sair com um passe de mágica. E o interessante da Bíblia é que se a gente for ler a Bíblia, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, através da vida deles, você vê que eles cometeram erros, que eles tropeçaram, porque também tinham essa questão. É o conflito da carne com o espírito. É aquilo que o Paulo fala, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero, aquilo que eu venho fazer. Ele não está arranjando uma desculpa para você errar, para eu errar. Ele só está falando que mesmo ele, que era um homem de um conhecimento extremo, tanto da palavra de Deus como da filosofia em geral, discípulo de Gamaliel, um dos grandes homens de cultura da época, mesmo assim, ele ainda precisava ser tratado dia a dia, e dia a dia ele tinha que ir superando as suas deficiências, os seus limites, as suas fraquezas. E aí é aquilo que ele fala também, na fraqueza é que eu sou mais forte. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo age de uma maneira mais intensa em nós. Então isso é importante a gente saber. É dessa forma, e agindo dessa forma, é que a gente vai conseguir fortalecer o nosso homem, mulher, nossa pessoa, o nosso ser espiritual, tendo condições de subjugar o nosso lado natural, carnal. Entendem? Deixa eu ver aqui na continuidade. Agora você vai me perguntar, tudo bem, você falou isso, falou da dificuldade, mas como dar solução a isso? Que é o mais importante, né? Não adianta só falar do problema e não dar a solução. Primeiro passo, eu e você temos que saber que nós não somos infalíveis. Não somos. Até João Batista, em que Jesus mesmo fala que de homens nascidos de mulher não teve ninguém igual a João Batista. A palavra fala, isso é a palavra de próprio Jesus. Mas, no entanto, pela dúvida que ele teve se Jesus realmente era o Messias,
quando ele manda o discípulo dele, ele estava preso, ele manda o discípulo perguntar a Jesus se ele realmente era o Messias, ele fala que o menor do reino ia estar à frente dele. Então, até mesmo João, que vivia no deserto para não se envolver, comia gafanhoto, tomava mel, mesmo ele, com todo esse regime de vida, numa busca intensa, sendo ele aquele que veio anunciar a vinda do Messias, que era até primo de Jesus, primo carnal, porque a mãe de João era parenta de Maria. Pois é. Então, não há quem seja infalível. Agora, uma coisa importante. Então por causa disso nós vamos cometer erro, vai ficar por isso mesmo. Não. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, ele apresenta a solução para esse problema. Eu e você não temos que procurar andar errado. Eu e você não temos que procurar, então eu vou errar porque estou garantido. Não. A palavra até tem uma palavra bem dura com relação a isso. Que a gente não seja como o cão que volta ao vomitado. Fala sobre isso. Mas ele diz o seguinte, se você vier a errar, porque tem muita coisa ainda, uma carga muito grande de coisas em você, saiba o seguinte, confesse os seus pecados, se confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A mesma coisa é quando você tem um filho pequeno em que ele comete uma infração. Ele não deixou de ser seu filho, você não deixou de amá-lo, você às vezes pode até repreendê-lo, que é o que Deus faz conosco. Mas você vai abraçá-lo. Se ele se machucou por uma desobediência, caiu, se machucou, você não vai bater, você ao contrário, você vai procurar o remédio, tratar, fazer o curativo, né? É isso. Se nós, que somos pessoas temos tantas coisas ruins, sabemos dar as boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Senhor, né? A palavra mesmo fala isso. Outra coisa, isso é uma coisa que a gente tem que confessar todo dia, declarar todo dia, né? Até na frente do espelho. Está em Romanos 6, no capítulo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro passo, confesse o seu pecado. Senhor, eu errei. Agora, mano, só tem um negócio que eu queria falar a vocês, que a gente fala a palavra pecado. Pecado quer dizer desobediência. A gente considera pecado adultério, morte. Pá. Não é isso não, mano. Você está no trânsito, o camarada te cortou, você ficou irado, lembrou de xingar a mãe dele, mesmo que você não tenha falado, mas veio na tua mente xingar a mãe dele, você está pecando. Você vê alguma coisa, você nem sabe se é verdade, se é mentira. Se você passa isso à frente, isso é fofoca, isso não é de Deus, isso é pecado. Você vai num local e você come desesperadamente, fica até com a barriguinha aberta, isso é pecado, é glutonaria. Então você vê como tem uma somatória de pecados que a gente acha até gozado e não acha que é pecado, mas que é. Tanto quanto o adultério, tanto quanto tirar a vida de alguém. A palavra até fala com relação à ira. Irai-vos, mas não deixeis o sol passar, a tua ira ir além do dia. Então vocês veem como é sério isso, né? Então, confessar isso. Mesmo você pede perdão a Deus e confessa. Eu estou morto para os meus pecados. Fala na frente do espelho. Vai na frente do espelho e fala isso. Eu estou morto para os meus pecados. E agora eu vivo
para Cristo Jesus, em Cristo Jesus e em Deus. Essa declaração contínua vai te fortalecer, vai te lembrar quem você é, que você agora é filho de Deus, que você é imagem e semelhança do Senhor, que Ele soprou vida dentro de você, que você agora não é só criatura de Deus, você é alguém que é como um espelho que reflete a própria glória dEle. Ah, mas eu sou um espelho meio sujo. Tudo bem, Ele vai te limpando até um ponto que você vai ser um espelho que vai refletir a glória dEle de maior intensidade. Mas isso tem que ter um desejo, uma vontade sua e minha, de que isso se realize. O terceiro está em Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que essa passagem, você fala assim, mas se ele está falando naquele versículo que fala, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, os pássaros não colhem nem plantam e eles têm a comida, fala sobre as preocupações da vida. Mas isso também é uma preocupação da vida. E se a gente buscar a Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, como sabedoria, entendimento, paciência, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, eles vão sendo acrescentados em nossas vidas. Isso aí são os frutos do Espírito, que também está lá em Gálatas. Agora, para a gente conseguir isso, como é que é buscar a Deus e a sua justiça? É isso aqui, ó. É a Bíblia. Aqui está todo o ensinamento para que a gente conheça o reino, busque o reino, aprenda sobre o reino, viva como devemos viver cidadãos do reino. É aqui, ó, é na Bíblia. Ah, mas é cansativo, eu sei. Mas é nisso que Paulo cita também. Eu esmurro a minha própria carne. O esmurrar a carne não é autoflagelo, não é ficar se batendo, não. É justamente isso, quando bater a preguiça, não, eu vou ler. Desligar a televisão e ler. Desligar o celular, o joguinho e dar uma lida. Aí você vai ver que no primeiro período, você só conseguir ler uma página ou meia página. Daqui a pouco você está lendo uma página inteira. Daqui a pouco você está lendo um capítulo. Daqui a pouco você vai ver que Deus vai começar a te dar entendimento sobre as coisas. Você, caramba, eu nunca tinha percebido isso dessa forma. Você vai ver Deus falando poderosamente com você. Agora, isso exige uma coisa que Pedro fala para a gente em 2 Pedro 1:10, que ele fala assim, portanto, irmãos, empenhem-se mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, não é questão só de saber de conhecimento, não. Porque muita gente lê a Bíblia, conhece até a Bíblia, e não é cristão, vocês sabiam disso? Leem a Bíblia como um livro de história, como um conhecimento da filosofia judaica, mas não a considera como a palavra de Deus. E a conhecem profundamente. Tem gente que conhece profundamente. Mas no nosso caso, a leitura da palavra nos traz entendimento, sabedoria, discernimento para saber como agir. Essa é a grande vantagem da leitura bíblica. E é dessa forma que a gente busca o reino. Não tem uma outra forma. Deus inspirou homens, historicamente falando, na história da humanidade. Esse livro, tentaram destruir ele várias vezes. Agora mesmo, uma lei no Brasil proibiu a Bíblia nos colégios. O que é isso? Vocês sabiam disso? Pois é. Teve um deputado lá que fez uma lei. Que o Brasil é um país laico, então não tem o porquê ter a Bíblia nas bibliotecas dos colégios e falar sobre a Bíblia nos colégios.
Você vê. Então, é o que fala aqui, ó. A gente tem que pedir perdão, saber que não é infalível. Tem que declarar que o pecado já não faz, que não é mais a sua praia. Que a sua vida agora é em Cristo, de Cristo, para Cristo e por Cristo. Isso você tem que declarar para você mesmo. E buscar o reino de Deus e a sua justiça. E disso exige o quê? Aquilo que eu acabei de ler, que Pedro falou. Empenho, esforço, vontade. Jesus fala, desde o tempo de João, o reino dos céus é conquistado com força, com intensidade, com luta. Quer dizer, ele já falava isso. Esse empenho que eu e você temos que fazer. É a nossa guerra interna entre a carne. Agora eu não vou acordar agora para ler, não. Não vou ler, não. Estou com preguiça. Está me dando sono. Mas aí você está dando sono. Você liga o celular, o sono vai embora. Você fica até 4, 5 horas da manhã. É uma questão a ser pensada. E aí, para finalizar, qual a grande vantagem justamente de estar buscando o reino de Deus? Só para finalizar, para não cansar mais vocês. Está em Provérbios 3, do versículo 4 até o versículo 5. Se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor. E temer, a palavra temer significa respeitar, obedecer. Entendeu? E aí, no versículo, no Provérbios 3, no versículo 16, ele te mostra a vantagem. Fala assim, na mão direita, para quem procura sabedoria, para quem procura entendimento da parte de Deus. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Tem um livro que é Salomão, o homem mais rico da terra. Eu ainda não comprei esse livro, eu não tenho esse livro. Mas Salomão, no livro, ele cita que quem lê o livro de Provérbios continuamente, pelo menos durante 2 anos, se torna um homem mais sábio do que a maioria. E quem fizer disso a sua leitura diária, no mínimo em 5 anos, se torna um homem rico, próspero. Porque a palavra de Deus, ela traz conhecimento para a vida. É o que eu falo para o pessoal lá em casa. A Bíblia, ela não é um livro de história sobre o povo judeu, não é um livro que fala sobre profeta, não é só isso não. Ela é um guia rex da vida, é um Wazer da vida, em que te direciona para você chegar nos pontos em que você está buscando, com segurança, de uma maneira rápida, direta. É exatamente isso. Lembrando que a nossa vida é como uma estrada, uma jornada. E que no final dela ninguém sai vivo. Então que a gente possa partir dessa realmente para melhor, para uma vida eterna com Deus. É essa a mensagem de hoje. Espero que você tenha prestado atenção e tenha cumprido realmente cumpriu, não tem nem por que eu falar isso, que a palavra de Deus não volta vazia. Então vamos orar agora para finalizar. Senhor, obrigado por tudo, pelo que essa palavra me alimentou, antes mesmo de eu repassar para os meus irmãos aqui, para as pessoas que estão ouvindo aqui. Veio a mim. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela fome e a sede que eu tenho tido da tua palavra e da tua presença, porque me alimenta para a vida eterna. Não é igual aos alimentos que de período em período eu tenho que voltar a buscá-los. A tua palavra, ela é para a eternidade, alimenta o meu espírito, a minha alma e direciona o meu corpo. Peço que assim seja na vida de cada um que está ouvindo. Obrigado pelos milagres que vão estar acontecendo, não por minha causa, mas apesar de mim.
apesar da minha pessoa, aquilo que o Senhor vai realizar, vai concretizar na vida de cada um. Por tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tenha uma vida abençoada com Deus e a cada dia busquem mais o reino e a justiça dele. Paz.